da maioria dos assuntos acerca da Bíblia, nós precisamos começar sempre por onde a Bíblia começa. Quando nós vamos falar de justificação, nós temos que começar por onde a Bíblia começa. Quando nós vamos falar de regeneração, santificação, tudo que envolve o Novo Testamento, a partir de Êxodo seguinte, nós temos que começar por onde a Bíblia começa. Ou seja, há uma suma importância no livro do Gênesis. Há uma importância grandiosíssima em nós estudarmos, aprendermos e sempre estar lendo e relendo o livro do Gênesis. Porque sem ele nós pouco saberíamos das coisas da humanidade. Sem o livro do Gênesis, pouco nós teríamos conhecimento acerca da criação e de muitas outras coisas. Então há algo muito necessário nós sempre começarmos a falar uma pregação ou um assunto de onde a Bíblia começa. Sendo assim, eu quero relembrar a vocês, a mim, a todos nós, a criação do mundo. Quando o Criador criou a terra, Ele a fez pelo que cremos extraordinariamente bela. Ou seja, nós podemos entender, crer, descrever aqui que Deus, quando Ele criou, fez a criação do mundo, Ele fez as montanhas, as colinas, Ele fez as planícies entrecortadas entre rios e lagos, Ele fez com águas cristalinas, Deus Ele fez com rochedos arleonados, por belíssimas flores e plantas, preenchendo todo aquele cenário. Nós vamos ver, temos a noção de que o ar daquela época era mais puro. Nós podemos crer que os pássaros, eles voavam cantando ali sobre a criação do mundo. Nós vamos crer que leões corriam com as ovelhas, que os animais viviam em harmonia, em alegria entre si. Nós podemos entender que de fato a terra, quando Deus ele criou, era um lugar paradisíaco. Nós podemos entender que de fato a terra era um verdadeiro paraíso de Deus. Era um lugar extraordinário, extravagante, era algo que jamais um homem possa imaginar que já houve sobre o mundo. Então nós podemos ver que Deus, quando Ele faz a criação do mundo, Deus ele faz de forma tão perfeita, tão plena, criando ali o reino vegetal, o reino animal, e mesmo assim Ele fazendo, Ele vê que tudo aquilo era bom. Em Gênesis ainda nós vamos ver que o Criador ele disse em Gênesis 1:26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus ele cria o primeiro homem lá no Gênesis. Deus ele cria também a primeira mulher, a saber, Adão e Eva. Quando Deus ele cria, ele está manifestando o seu grande amor. Deus de forma voluntária está manifestando a sua graça para todos os homens. Deus ainda assim, de fazer de forma voluntária, graciosa, a criação para que o homem viesse a morar nela e desfrutar dos atributos de Deus, Deus ele cria um lugar chamado jardim, conhecido como Jardim do Éden. E Deus dá a Adão e Eva o jardim como um lar para eles. Então eles se viam entre essa beleza, eles se viam nesse lugar paradisíaco, eles se viam nessa excelência, nesse lar edênico. Eles poderiam ter, quem sabe, os seus corações dia após dia grato pela atitude voluntária do seu Criador. Imagina o privilégio que Adão e Eva tiveram de viver num lugar como esse. Imagina você como deve ser acordar num lugar paradisíaco. O seu despertador são os pássaros cantando, são leões rugindo, mas não de forma feroz, mas de forma mansa. São as águas caindo, as cachoeiras. Esse é o despertador de Adão, esse era o despertador de Eva. Imagina ele com a sua esposa passeando por lugares paradisíacos. Imagina os diversos tipos de flores, plantas, árvores, as diversas paisagens a qual ele via. De um lado ele via o rio Tigres, do outro o Eufrates, e assim ele ia passeando e vivendo aquela beleza. Então imagina Adão tendo esse privilégio gracioso e amoroso de desfrutar de um lugar como esse lugar chamado paraíso, Jardim do Éden. Nós podemos entender que de fato eles eram felizes. Nós podemos entender que no Gênesis capítulo 1 e 2,
toda a criação estava de forma harmoniosa, toda a criação estava de forma alegre, plena, toda a criação estava glorificando o ato voluntário de Deus de ter trazido do nada a existência, para que esses pudessem vir ter vida e desfrutar de todos os atributos de Deus. Então Deus ele criou diversos tipos de árvores. Deus ele fez para que o homem pudesse desfrutar vários tipos de árvores. E duas árvores que Deus ele fez, ele colocou especificamente no centro daquele jardim. Nós sabemos que um é a árvore da vida, e próximo a essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era uma árvore que nós podemos entender diferente das demais árvores. Era uma árvore que garantia ao homem o ato da obediência, ou seja, aquela árvore fazia com que o homem tivesse a responsabilidade, a escolha de obedecer a Deus não por força, não por obrigatoriedade, mas por amor, temor e fé ao Deus Criador. Essa árvore que Deus ele coloca no meio do jardim, a árvore do conhecimento e do bem e do mal, eles tiveram uma única restrição da parte de Deus. Adão e Eva, os nossos pais, os representantes da humanidade, eles tinham tudo aquilo que eles viessem a desejar. Eles poderiam comer de tudo aquilo que eles quisessem comer. Mas havia de Deus uma ordem, a ordem você sabe qual que é. Para que eles não viessem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz Gênesis 2,17. A partir do momento que eles viessem comer tal árvore, eles iriam conhecer a morte. Deus diz: não coma, não toque, pois certamente no dia que assim vocês fizerem, vocês irão morrer. Quem sabe num desses dias que Eva estava passeando com Adão, ou estava ali acordando, desfrutando do paraíso, das curiosidades do jardim, ela se depara agora em direção à árvore do conhecimento. Pois a Bíblia vai nos dar o conhecimento de que ela está dialogando com a serpente. Nós sabemos que a serpente era Satanás. Nós sabemos que a serpente introduzida ali naquele animal que na época não era como nós temos hoje, essa raça víbora, essa coisa asquerosa, mas nós entendemos que era um animal mais belo, quem sabe um animal mais doméstico, trazendo para a nossa linguagem, está ali conversando com ela. E eles começam a conversar o assunto, e Satanás, muito astuto, começa a dizer para ela: olha, foi assim que Deus disse? E Eva, ao invés de correr, Eva, ao invés de fugir, Eva, ao invés de ir para o lado daquele que ela deveria auxiliar, ela ficou ali conversando com Satanás. Nós vamos ver que ela dialogando com Satanás, Satanás vai despertar uma curiosidade, um interesse de Eva de ser como Deus. Assim como ele um dia quis ser como Deus, assim ele também apresentou para Eva que ela poderia ser igual a Deus. O diálogo de Eva com a serpente é muito mais profunda do que as poucas palavras que a Bíblia nos dá a entender. Quando Satanás ele tenta Eva, ele oferece para Eva os mesmos atributos de Deus que nós já estávamos aqui, já anteriormente estávamos aqui falando. Ou seja, estava mostrando a Eva que ela poderia ser onipotente. Estava apresentando a Eva que ela poderia ser onisciente, onipresente, que ela poderia ser imutável, que ela poderia ser eterna, porque Deus disse que eles morreriam após comer. Porém, Satanás disse que eles não iriam morrer. Então apresentou uma mentira no lugar da verdade de Deus. E Eva aceitou essa mentira. E após ela comer, ela tem agora o conhecimento do bem e do mal. A mesma mulher que outrora estava nua com seu marido, mas não tinha o conhecimento da nudez, está agora tendo ciência de que está nua. Agora ela pega esse fruto e leva até Adão. Quem sabe Adão ainda inocente, não conhecendo o pecado que Eva havia cometido, mas assim o pecado de Eva fez com que Adão também fosse seduzido para comer a serpente. Satanás, a serpente, seduziu Eva, e Eva por sua vez seduziu agora Adão. Os motivos poderiam ser muitos acerca do porquê Adão comeu, porque Adão não desprezou do fruto, assim como Eva também poderia ter desfrutado.
Mas eu vou me calar aqui porque a Bíblia não vai dar muita ênfase, mas nós podemos entender que após Eva comer do fruto e dar também ao seu marido Adão, nós sabemos muito bem, eu sempre preguei aqui dizendo que o pecado foi suscitado na raça humana. Quando a queda do homem surge dentro do, ou melhor dizendo, quando o pecado surge dentro do gênero humano, há um flagelo na história da humanidade. Os representantes dos homens, o representante da humanidade, Adão, passa agora a ter um pecado em si. O pecado contamina Adão, e o pecado agora contaminou também toda a sua geração. Assim como Eva quis ter os sentimentos, desfrutar de um sentimento de ser igual a Deus, assim também Adão comeu desse fruto. Nós vamos ver no decorrer das Escrituras, desde o tempo da eternidade com Satanás e os anjos caídos, e também agora com Adão e Eva, que todo o pecado ele flui do desejo perverso do homem de querer se parecer com Deus. Todo o pecado flui da perversidade, do desejo, da curiosidade do homem querer conhecer o bem e o mal por conta própria. Foi assim com os anjos, foi assim com Adão e Eva, é assim ainda nos nossos dias. A nossa desobediência, o nosso orgulho, os nossos pecados são afrontas diante de Deus. Muitas das vezes nós não queremos seguir a lei de Deus, mas com os nossos próprios pés queremos trilhar nossos próprios caminhos. Nós não queremos olhar as coisas como Deus olha, mas nós queremos olhar conforme agrada aos nossos olhos. Nós não queremos abominar aquilo que Deus abomina. Antes nós queremos amar o que nós queremos amar. Por quê? Porque nós queremos ter uma vida à parte de Deus. Nós queremos andar, conduzir a nossa existência não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com aquilo que nós achamos o que é certo. Então Adão e Eva eles estão agora destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que após pecar eles perdem o direito da vida eterna e perdem também o direito de morar no jardim. O jardim que outrora eles desfrutavam ali com o cheiro das flores, com aquele barulho paradisíaco das aves, dos pássaros, das águas correndo, de todos os animais, eles podendo desfrutar daquilo, tendo domínio sobre tudo aquilo, passa agora a ser invertido esse cenário. É como se Adão morasse de aluguel e ali ele fosse expulso por não conseguir pagar o valor do aluguel. A única coisa que fazia com que Adão pudesse pagar era a sua obediência. Então ele não tendo a obediência, ele sai do seu lar. Ele é expulso agora desse paraíso. Ele sai, ele é destituído, como Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, antes da manifestação do pecado, havia paz por todo o universo. Antes da manifestação do pecado, havia paz sobre a terra. Havia paz sobre o ambiente a qual eles viviam. Muitas pessoas veem o resultado do mal, veem o ódio, a ganância, as trevas e o pecado com suas misérias, desolações, tristezas e tragédias. E questionam que se existe um Deus infinito em amor, soberano em sabedoria, graça e poder, e que quer o bem dos homens, por que tanto sofrimento? Essa é uma pergunta contínua em nossos lábios, no lábio da humanidade. Se Deus é amor, por que há tanto ódio no mundo? Se Deus ele quer o bem de todos, por que Ele permite tanto sofrimento? Se Deus ele odeia abuso sexual, por que crianças são abusadas todos os dias? Se Deus ele odeia, abomina o assassinato, por que todos os dias os homens assassinam? Se Deus ele é quem ele diz na sua palavra, o porquê de tanta tragédia? O porquê de tanto sofrimento? E nós vemos em Gênesis a resposta desse dilema. O livro do Gênesis ele mostra e mostrou a nós aqui nessa introdução que Deus ele não é o autor do pecado, que Deus ele não é o autor do mal, que Deus não é a causa do sofrimento, da crueldade, do ódio, do desespero. Não, porque o governo de Deus é bom, o governo de Deus é de paz, é de amor, é de harmonia, é de alegria, mas antes é um ato da desobediência do homem. Então nós podemos entender que o pecado e a escolha do homem em pecar desobedecendo os mandamentos de Deus é a causa de todo o flagelo, é a causa de todo o sofrimento. O pecado é o meu único problema.
O pecado é o seu único problema. O pecado é o único problema de toda a humanidade. Embora muitas pessoas que questionam a Deus dessa forma neguem tal realidade do pecado, o pecado ele é a causa única de todo o flagelo humano. Todos os males que você for ver na história da Bíblia, todos os males que você vê no século passado, presente, se Cristo não voltar dentro da nossa geração, na geração futura, será o mesmo caso, o pecado. Então o pecado é a causa do mal. O pecado é a causa do sofrimento. O pecado é a causa da crueldade. O pecado é a causa de todos os males. E nós vamos ver que no decorrer da história bíblica, da história da humanidade, o pecado ele vem sempre se multiplicando no coração do homem. Nós vamos ver como Jó ele profetizou que os homens eles pecavam diante de Deus como se estivessem bebendo um copo de água. Nós vamos ver em Gênesis 6:11 que a terra ela encheu-se de violência. Então os problemas globais, os problemas que atualmente nós enfrentamos, jamais pode ser entendido por uma casualidade, jamais pode ser entendido como algo normal, como algo da circunstância. Antes nós vamos ver que o pecado e todas as coisas globais, todos os flagelos globais, são causas, são frutos da rebelião da criatura para com o Criador. É da rebelião do homem, é da desobediência do homem para com Deus. Então quando nós aqui verificamos nas Escrituras o porquê da geração antediluviana, ela se corrompeu, foi por causa do pecado. E quando o pecado surge na geração, dentro do coração do homem, nós vamos ver que a terra ela se enche ao oposto, ao contrário da vontade de Deus. A Bíblia nos mostra que em Abacuque capítulo 2 versículo 14, que o reinado de Deus, o reinado do Messias, que a vontade de Deus é que a terra se encha do conhecimento do Senhor. Mas após o pecado, nós vamos ver em Gênesis 6:11 que a terra ela encheu-se de violência. Então nós podemos ver desde o tempo antediluviano que a terra encheu-se de violência. Gênesis capítulo 4 versículo 8, desde o homicídio de Abel até a primeira guerra na Bíblia, em Gênesis 14, nós vemos que a tendência humana não é promover a paz, não é promover a alegria, não é promover a bondade, o bem, a luz. Por contrapartida é promover o ódio, é promover a guerra, é promover o sangue, o ódio, todo tipo de sofrimento. E a Bíblia vai nos revelar lá em Miqueias capítulo 4, versículo 3, que enquanto o homem não trocar as suas armas pelas enxadas, jamais haverá paz sobre a terra. Nós podemos ver no nosso século, o século 21, o terrorismo invadindo o nosso século. Para ser bem mais exato, em 2001, o terrorismo inaugurou a entrada do século 21. Você lembra do 11 de setembro, as Torres Gêmeas? Ela inaugurou o século 21 com um ato terrorismo, um ato que comoveu toda a humanidade, um ato que comoveu todo o mundo, por causa de duas torres que caíram por mandato de um terrorista, e muitas pessoas ali morreram. Morreram crianças, morreram trabalhadores, morreram pessoas de bem, pessoas de mal, todo tipo de sorte de pessoas morreu nesse ato terrorismo. E nós podemos ver que desde lá, onde o terrorismo, nós podemos dizer que saiu do anonimato até os dias de hoje, dia após dia, a terra enchendo-se de violência por causa do pecado. O nosso bairro, pelo que eu estava vendo algumas reportagens, há 4 anos atrás era considerado o 4º bairro mais perigoso de São Paulo. Há 2 anos atrás eu vi essa mesma reportagem, só que agora renovada. O nosso bairro de 4º lugar mais perigoso de São Paulo passou a ocupar o 3º lugar do ranking dos bairros mais perigosos de São Paulo. Então nós podemos ver a Bíblia se cumprindo, a terra enchendo-se de violência.
Você vai numa esquina, é prostituição, melhor dizendo, você vai numa esquina, é roubo. Você não pode comprar um celular porque você vai ter medo de sair com ele para a rua. Você não pode comprar um tênis confortante porque as pessoas vão te roubar. Você não pode ter um relógio, um carro. Você não pode ter nenhum tipo de bem. Por quê? Porque as pessoas que praticam a violência vão querer roubar de você. Você tem medo de sair da sua casa sem ter a certeza de que você vai voltar para o seu lar. Hoje eu acordei com esse sentimento, eu abracei minha mãe, eu fui na janela, gritei ela, eu dei tchau por ela, por mim, pelo meu irmão. Ela voltou, nós nos abraçamos. Por quê? Porque me veio o sentimento de que minha mãe estava saindo para trabalhar, mas eu não tinha o mesmo sentimento de que ela voltaria para casa e eu teria a chance de vê-la novamente. Não porque Deus é mau, mas por causa da maldade do coração do homem. Por causa da violência que há sobre a terra, da violência que há dentro do coração de cada homem. Então nós vemos a terra enchendo-se de violência. Nós vemos o terrorismo crescendo décadas após décadas, ano após ano, dia após dia. E nós já ficamos sem esperança de achar com que a terra perderá a violência. A Secretaria de Segurança tenta planos e planos, estratégias, mais estratégias para combater o terrorismo. E eles não conseguem. Por quê? Porque dentro da segurança pública, dentro do Senado público, há pessoas maldosas, há pessoas corrompidas, há pessoas que estão poluídas, há pessoas que com seus pés correm para toda sorte de males. E assim fica difícil nós termos esperança de um mundo de paz, de um mundo de gozo e de alegria. Nós vamos ver também as epidemias por causa da desobediência. Desde a desobediência do homem com Deus, o mundo teve sua condição negativamente alterada. Isso possibilitou o surgimento de doenças e enfermidades. Você lembra dos egípcios? Você lembra de Faraó lá no tempo do Êxodo? Deus ele deu uma ordem através de Arão e de Moisés para que Faraó liberasse o povo. Mas aquele homem orgulhoso, soberbo, ele não deixava com que o povo de Israel saísse. Então foi necessário vir praga sobre o Egito. Foi necessário vir pestilência sobre o Egito. Foi necessário vir doença sobre o Egito. Morte sobre os animais e os primogênitos do Egito. Por quê? Porque Deus queria mostrar para eles que todos os homens necessitam de Deus, que todos os homens não podem viver a parte de Deus e devem reconhecer que Deus ele é soberano, que somente Deus é capaz de conduzir a humanidade. Você lembra também do último discurso de Moisés lá em Deuteronômio? Ele falou ao povo de Israel: olha Israel, quando vocês forem desobedientes, quando vocês se rebelarem contra Deus, que é o que significa a desobediência, virá peste sobre vocês. Quando vocês deixarem de escolher a vida, virá morte sobre vocês. Quando vocês deixarem de querer obedecer a Deus, virá consequências terríveis sobre vocês. Isso que nós estamos falando foi assim no período antediluviano, foi assim no período do crescimento do povo de Israel, foi assim com os juízes, com os reis, com os profetas, foi assim no crescimento da igreja e é assim até os dias de hoje. O século 21, marcado pela tecnologia, pelo avanço da ciência, muitas das vezes é surpreendido por causas epidêmicas, é surpreendido por epidemias mundiais. Eu fui pesquisar algumas epidemias que nos atingiu quando éramos crianças, muitos de nós. Nós vamos encontrar uma em 2013 chamada SARS, a Síndrome Respiratória Aguda e Grave, surgida no sul da China e popularizada em 2003. Essa epidemia, ela afetou 8.000 pessoas. Essas 8.000 pessoas, então, elas se espalharam por mais de 30 países. Esse surto matou 800 pessoas. Talvez você fale, 800 pessoas é um número muito pouco para a quantidade de pessoas que existe no mundo. Mas a seriedade disso fica a partir do momento que nós entendemos que eram 800 almas eternas que serviram para demonstração de juízo para o povo. 800 almas de destino eterno que serviram como um alarme de alerta, mostrando a ciência, mostrando a tecnologia, mostrando a humanidade, o quão frágil é a nossa vida, o quão pobre nós somos, o quão vulnerável nós estamos a qualquer tipo de doença.
Quando nós vamos para 2005, nós vamos ver que ainda o mundo superando a SARS, essa epidemia que matou 800 pessoas, surgiu também a gripe aviária. O que foi a gripe aviária? A gripe aviária foi uma gripe que surgiu com muitas aves. Foi uma epidemia também mundial. Em questão de pouco tempo após essa epidemia, surge agora também essa nova epidemia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou que desde 2003 a 2005, mais ou menos houve 331 vítimas fatais. Também 400 milhões de aves domésticas mortas, causando um dano econômico de 31 bilhões. Quando o mundo ainda estava superando a SARS, quando o mundo ainda estava superando a gripe aviária, surgiu uma das epidemias mais conhecidas, e você vai lembrar, a gripe suína, a influenza 1, H1N1, a famosa gripe A, onde só no Brasil, em 2009, morreu mais de 1.705 pessoas. Nós vamos ver essa epidemia, a gripe suína, segundo a OMS, deixando 12 mil mortos em todo o mundo. Então isso está servindo, essas epidemias, marcando o século 21, juntamente com o terrorismo, a nova fase a qual nós iríamos estar entrando, a nova era que nós iríamos estar entrando. E não é porque a mídia deixou de divulgar essas epidemias, não é porque nós não fomos atingidos que elas deixaram de surgir. Faltaria-me tempo para dizer aqui sobre a dengue, aquele pequeno mosquitinho que mata os homens. Faltaria-me tempo para dizer sobre a febre amarela. Faltaria-me tempo para dizer diversos tipos de epidemias que afetam os homens e faz com que os homens fiquem desesperados, faz com que os homens fiquem desesperançosos. Então, terrorismo, as epidemias. E nós podemos ver também que o pecado, que após ainda a queda, houve muitas catástrofes naturais, e há muitas catástrofes naturais. Quando o homem ele pecou, qual foi a primeira catástrofe natural? Foi aquela do dilúvio, aonde o dilúvio veio e não matou 1, 10, 12, 300, 400 mil, não, matou toda aquela geração, poupando somente Noé e a sua família, 7 pessoas. Então o primeiro ato que nós vemos da catástrofe ambiental foi logo após a terra ter se enchido de violência, foi logo após algumas doenças terem vindo, foi logo após a maldade do coração do homem ficar cada vez mais perversa. Quando nós vamos para o relato histórico, nós vamos ver que em 2004 no sudeste da Ásia, nesse período houve um maremoto, onde 11 países da Ásia foram afetados, fazendo com que cidades inteiras sumissem rapidamente. Aonde esses 11 países eles foram afetados por esse tsunami, morreu 300 mil pessoas. Morreram 300 mil almas. Muitas delas talvez estão agora no Hades. Muitas delas talvez estão agora em sofrimento, aguardando a ressurreição para as suas condenações. O que falar também dos terremotos e furacões que matam centenas e centenas de pessoas? Em 2010 houve um terremoto no Haiti, um país já pobre, um país já miserável, medíocre, onde esse terremoto fez com que 200 mil pessoas viessem a morrer. Onde pessoas que já tinham pobreza, onde pessoas que já tinham as suas vidas miseráveis, agora tendo que ter 200 mil velórios, 200 mil lutos, 200 mil, quem sabe, famílias chorando, 200 mil sepulcros sendo abertos e pessoas sendo enterradas, senão aquelas que foram esmiuçadas pelos prédios, pelas casas caindo em si, aquelas que tiveram que ser sepultadas pedaços por pedaços. E tudo isso nos faz lembrar de uma coisa: se isso não te aterrorizou no sentido de te despertar espiritualmente, quem sabe assim esses índices nos faça lembrar das profecias de Cristo Jesus. Jesus ele profetizou que haveria pestes. Jesus profetizou que haveria terremotos, que haveria furacões, que haveria desastres naturais. Jesus Cristo ele profetizou que o mundo estaria em caos, que o mundo estaria em crise, e essa crise iria mostrar que o fim do mundo estava próximo.
Então nós vemos hoje um cenário totalmente diferente do que começou a humanidade. As árvores belas e lindas começaram a dar lugar a prédios. As árvores aonde os pássaros repousavam e ali faziam seus ninhos, agora são as torres gêmeas sendo incendiadas. Aqueles bosques, aqueles riachos que eram lindos, que eram cristalinos, agora são rios como Tietê. Aqueles bosques perfeitos agora são campos de futebol. Nós podemos ver um cenário, uma terra totalmente diferente daquela que Adão e Eva tiveram o privilégio de ver. Nós saímos então totalmente do cenário do paraíso e entramos num lugar de destruição. Nós saímos totalmente desse cenário perfeito descrito na introdução dessa mensagem, descrito que Adão e Eva eles viveram, e entramos nesse cenário podre, corrupto, violento, carnal, frio que nós estamos vivendo hoje. Então o mundo ele está totalmente diferente de quando ele começou. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz: sabemos que toda a criação em um só tempo geme e está com dores de parto até agora. Então a única resposta, porque de tanta tragédia, porque de tanta morte, porque de tanto sofrimento, só tem um nome: pecado. Só tem outro nome: pecado. E depois desse outro nome ainda será o pecado. Então o homem, nós podemos ver que o pecado é a origem de todos os males. E o homem ele tenta pela ciência, o homem ele tenta pela tecnologia, o homem ele tenta pela sua arma, o homem tenta pela imaginação da sua mente construir um mundo melhor. O homem investe em educação, em alguns países diferentes do Brasil, investe em educação, achando que a educação é a maior arma para mudar o mundo. E isso não é verdade. Eles investem em medicina, achando que a medicina é a melhor arma para mudar a humanidade. Isso não é verdade. A única maneira que vai fazer com que o mundo em caos, com que o mundo em perdição tenha paz, a plena paz que nós louvamos aqui, é somente a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então leia a sua Bíblia novamente no livro que nós estamos tomando por base, Juízes capítulo 6. Que diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é a paz. Era necessário mostrar essa introdução. Por isso que eu disse a vocês que nós temos que começar por onde a Bíblia começa, para que nós pudéssemos entender com mais compreensão, com mais facilidade a paz de Deus. Era necessária a consciência de vocês serem despertada acerca de quão terrível é o mundo que nós estamos vivendo. Então Juízes capítulo 6, 24 mostra que o Senhor é a paz. Paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, em qualquer uma das suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou de desordem. É como 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão ou de desordem, e sim Deus de paz. E somente nele o homem tem a paz. Efésios 2, capítulo 14 diz: porque ele é a nossa paz. Gideão ele estava num contexto semelhante ao que nós vivemos, só que na época dele. Gideão ele estava sendo roubado pelos midianitas. Gideão estava sofrendo a violência dos midianitas. Gideão ele estava passando por um contexto muito difícil na sua época. Mas quando o anjo do Senhor se aparece, ele diz: homem, paz seja contigo, seja valoroso. Ele entende que o Senhor, em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, o Senhor é a paz. E ele entendendo isso, foi isso que ele declarou através do Espírito Santo, e foi relatado no livro de Juízes, que o Senhor é a paz. A raiz hebraica para Shalom, que é paz, ela é bem antiga, e ela não é só dita na ausência de batalhas, mas ela tem um conceito de estar pronto, de estar finalizado, ou seja, de estar completo. É um nível superior, é um nível pleno, é um nível perfeito, é um nível que está completo consigo mesmo. No Antigo Testamento, prepara a sua Bíblia para nós discorrermos alguns versículos, nós vamos ver que a paz ela tem uma escala extensa de significado.
É uma paz que excede simplesmente um cumprimento que hoje muitas das vezes é banalizado nos nossos dias. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ver que os apóstolos, eles pediam que o Deus de paz estivesse com eles e com o povo. Nós vamos ver isso nas mais diversas epístolas, principalmente nas epístolas paulinas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz: graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a narrativa desse texto mostra que o apóstolo Paulo oferece a paz e pede com que o Deus de paz dê paz ao seu povo. Quando nós vamos para Lucas capítulo 2, versículo 14, a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, o anunciamento da narrativa do nascimento de Cristo, quando o anjo aparece, ele aparece exclamando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. A paz é um dos maiores anseios da humanidade. A paz é um dos maiores desejos do interior de todos os homens. A paz ela é muito antiga. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 42, quando os irmãos de José se apresentam a ele, José cumprimenta ele dizendo: olha, paz seja contigo. O anjo que apareceu a Gideão aqui em Juízes 6, no versículo 23, no acima que nós lemos, ele diz: varão valoroso, paz seja contigo. Então, mais do que uma casualidade, a paz de Deus é uma promessa de bênção ao seu povo. Números capítulo 6, versículo 25 e 26 diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então nós vemos que a paz é uma bênção de Deus, é uma promessa de Deus. A paz também constitui a aliança de Deus com o seu povo. Números 25, 12 diz: portanto dizem, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Se Deus é Pai, se Deus Pai é paz, e nós somos filhos dele, também a paz é uma das características, é uma das evidências que nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, 22 nos mostra que um dos frutos, que uma das qualidades de um cristão que tem o Espírito Santo é a paz. Agora Mateus, por sua vez, no capítulo 5, 9 diz: bem-aventurados pacificadores, ou seja, bem-aventurados aqueles que levam paz, bem-aventurados aqueles que olham, que desejam, que anseiam pela paz. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a paz nos mostra que nós somos filhos de Deus. Por isso Deus de paz nos aconselha em sua palavra em Salmo 34, 14, dizendo: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Não só devemos procurar, como também orar por paz. Jeremias 29, 7 diz: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei. Então nós estamos entendendo aqui o quão rico é a paz de Deus. Deus é a própria paz. A paz de Deus ela também é uma segurança para o seu povo. O Salmo 4, capítulo 4, versículo 8, o salmista declara: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz também é uma herança de Deus ao seu povo. Salmo 37, 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então a paz de Deus é muito mais do que uma mera palavra lançada ao vento. A paz de Deus ela vai proporcionar para nós uma boa velhice, conforme Gênesis 15, 15. Vai nos garantir um futuro feliz. A paz de Deus vai guardar os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então olha quão profundas são as riquezas que a paz de Deus nos oferece. Uma paz que nos faz estar bem, primeiramente para com Deus, bem para com o próximo e bem para com nós mesmos. É uma paz que faltaria-me palavras para expressar o quão profunda e rica que ela é. Filipenses capítulo 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, essa paz, como nós estamos falando aqui, ainda que nós possamos a sentir, ela vai muito mais além da nossa compreensão. Ela foge do nosso entendimento.
entendimento. É isso que Paulo fala aos Filipenses. E a paz de Deus que excede o entendimento. É por isso que os ímpios, muitas das vezes, eles estão em desespero, em um luto, eles estão em desespero porque bateram seus carros, perderam as suas casas, eles estão em desespero porque não tem roupa, porque não tem comida, eles estão em desespero pelas aflições que eles passam. Enquanto isso, a igreja passa pelas mesmas coisas e descansa na paz de Deus. É por isso que nós vamos num velório de um cristão e nós vemos cânticos alegres, nós vemos cânticos esperançosos, mas quando nós vamos em um luto de uma pessoa ímpia, é choro, é lamentação, é tristeza, é fardo, é pesar. Por quê? Porque eles não têm essa paz. E quando eles veem um cristão se alegrando na tristeza, quando eles veem um cristão tendo paz em momento de crise, eles não conseguem entender. Mas nós que somos cristãos, nós que estamos em Cristo, nós sabemos que isso tudo é a paz de Deus. Se nós tivermos um futuro bom, é por causa da paz de Deus. Se nós tivermos uma velhice em paz, é por causa da própria paz de Deus. Se nós tivermos um futuro feliz com a nossa família, com o nosso relacionamento em amizade, é por causa da paz de Deus que preenche a nós. Por isso, buscai a santificação, e a Bíblia diz isso também antes o quê? Se possível, procurai paz para com todos. Por quê? Porque a paz de Deus é muito mais do que um sentimento de conforto, é muito mais do que um sentimento ou ao mesmo tempo uma ausência de sofrimento. Não, a paz de Deus é se dada a todo momento. Se você está bem, você tem a paz de Deus. Se você está mal, você ainda tem a paz de Deus. Se você está passando por bonança, você tem a paz de Deus. Se você está passando se você está passando por necessidades, você ainda assim tem a paz de Deus. Então nós vemos que a paz de Deus ela é riquíssima para nós. A paz de Deus ela excede o nosso entendimento. Abra sua Bíblia em Jeremias 6, versículo 13 ao 14. Jeremias capítulo 6, verso de número 13 diz: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, enquanto não há paz. Agora volte a algum livro atrás, Isaías, no capítulo 59, o versículo de número 8 vai nos declarar o seguinte: desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Agora Ezequiel capítulo 13, versículo de número 16, vai dizer a nós o seguinte: os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Então a Bíblia nos mostra que há uma falsa paz. A Bíblia revela a todos os homens que existe uma falsa paz. E essa falsa paz é que todos aqueles que não têm Cristo encontram. Porém, é uma paz falsa. É uma paz que é preenchida pela roupa de marca, pelo carro importado, pela casa luxuosa, pelo trabalho bem sucedido, pelo número de curtidas em redes sociais. É uma paz que tem que ser preenchida por drogas. É uma falsa paz que tem que ser preenchida por bebidas, por sexo, por orgias, por qualquer sorte de males de pecado. Porém, é uma falsa paz. E eles encontram sim essa falsa paz, porque eles não têm paz. A Bíblia diz em Isaías 57, 21 o seguinte: para os perversos, diz o Senhor, nosso Deus, não há paz. Então não é em roupa que você encontra paz, não é em carro que você encontra paz, não é em namorado, marido, esposa, mãe, pai, em qualquer ser, em qualquer coisa terrena e material que você encontra paz. Antes você só encontra paz somente em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a própria paz, a paz verdadeira. Ele mesmo declarou isso, que ele é paz. João capítulo 14, 27 diz: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo oferece uma paz passageira, uma paz terrena, uma paz momentânea, uma paz que você usufrui daquele momento e no dia seguinte você está em ódio, você está em desesperança de novo. Porém, a paz que Jesus Cristo oferece é essa: você não tem carro, mas tem Cristo, então você tem paz. Você não tem casa, mora debaixo da ponte, mas tem Cristo, então você tem paz. Você não tem riquezas e riquezas, ouro, prata, mas você tem Cristo, então você tem paz. Ainda que você tenha dinheiro para comprar qualquer coisa, o seu dinheiro não compra a paz que somente Cristo pode dar. Ainda que você seja amigo de 7 milhões de pessoas, se você não for amigo de Cristo, em meio a 7 milhões, você não terá a paz que somente Cristo Jesus pode dar. É por isso que no mundo você fica pecado após pecado. Por quê? Porque você quer que a sua alma seja preenchida por algo que somente Jesus Cristo pode preencher, e preencher com paz. Ainda que você não tenha nada no mundo, se você tiver Cristo, então você tem paz, você tem tudo. Então, para nós estarmos encerrando, a paz que o mundo deseja, somente Cristo pode dar. A paz que o mundo anseia, somente Cristo Jesus a pode dar. Cristo, ele foi o maior exemplo de pessoa que viveu em plena paz. Preste atenção nisso. Já próximo da sua morte na cruz, ele afirmou aos seus discípulos: olha, vos tenho dito estas coisas, coisas de aflições, mas eu vos tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. Por isso tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele é o menino que nos nasceu, ele é o filho que se nos deu. Ele é aquele cujo seu ombro estava o governo, aquele que seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vamos ver que ainda em Isaías capítulo 56, que diz que ele é o príncipe da paz, para quê? Para que o seu trono aumente e o trono de Davi seja dada paz sem fim. Então o reinado de Cristo, a pessoa de Cristo, oferece a todos os homens paz e paz verdadeira. E Cristo, ele nos confirmou isso no momento mais difícil da sua vida. Cristo, ele estava agonizando lá no jardim do Getsemane. Cristo, a natureza humana dele estava dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em meio momento de agonia, em meio momento de angústia, ele deu um ponto e vírgula, dando um novo pensamento, de um novo sentimento, dizendo: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Cristo, em meio à agonia, ele pôde entender que em Deus ele teria paz. Cristo, ele pôde nos mostrar isso em todo o seu sofrimento. Quando Cristo, ele estava diante de Pilatos, era muito mais do que um homem diante do Deus homem, mas era o pecado julgando aquele que não tinha pecado. Era um pecador julgando aquele que nunca cometeu, na sua boca nunca se houve engano e ele nunca conheceu o pecado. Eram os homens corruptos, podres, cheios de violência, julgando o cordeiro manso, humilde de Deus. E a todo momento nós vemos Cristo demonstrando a paz que ele sentia em Deus, calado, sem pronunciar nenhuma palavra. Pilatos disse a ele: por que você não me responde? Por que você não fala o que eu quero saber? Por que você não me fala a verdade? Você não sabe que nas minhas mãos tem um poder para te condenar e para te julgar? E Cristo, sentindo paz, ele disse: nenhum poder seria te dado se não fosse vinda do meu Pai. Então Cristo, no momento mais difícil, ele nos provou, ele nos mostrou essa paz. E a paz que ele tinha, a convicção da paz que ele tinha de Deus, foi o que levou ele àquela crucificação. Foi o que levou ele a morrer naquela cruz. Ele clamou sim, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nesse momento não é que ele deixou de ter paz, mas é porque naquele momento toda a violência, toda a maldade do homem estava sendo lançada sobre Cristo.
Nesse momento, Jesus Cristo, ele se fez maldito, ele se fez pecado, para que nós que vivíamos em tribulação, para que nós que vivíamos com ódio no coração, para que viéssemos a ter justificação diante de Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé em quem? Pela fé naquele que morreu da cruz do Calvário. Agora, justificado pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz para com Deus. Amém. Então Cristo, ele é o único ser, a única pessoa que nos dá a paz, e além disso nos faz ter paz para com Deus. Quando o homem ele foi expulso do jardim do Éden, ele estava impossibilitado de ter paz para com Deus. Ele se tornou inimigo de Deus. Mas a morte de Cristo fez com que nós viéssemos ter uma reconciliação, uma paz para com Deus. Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos ver que o Gênesis apresenta nos 2 primeiros capítulos essa criação de paz. Nós podemos ver que o Gênesis 1 e 2 vai mostrar que o mundo ele era regido pela paz de Deus. Já do 3 em diante, nós vemos que o mundo agora dá lugar à violência, dá lugar ao ódio. O Éden, ele é comparado com o céu. O jardim do Éden, o paraíso, ele tem a representação para nós, hoje, do céu. Ou seja, da mesma maneira que nós pecamos, como nós sabemos que pecamos, Deus ele também preparou um plano de salvação para nós. Gênesis capítulo 3:15, após Deus questionar Adão jogar a culpa para a mulher jogar a culpa para a serpente, Deus diz a ela: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Você vai ferir o calcanhar desse descendente da mulher, porém ele vai pisar na sua cabeça. E Cristo ele veio e cumpriu essa palavra. É por isso que Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo dos pés da igreja. Então Deus ele deu um plano de salvação aos homens. Assim como era o Éden nos primeiros capítulos, assim será também o céu. O capítulo 1 e 2 de Gênesis nós vemos o paraíso de Deus na terra. Já do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos ver o pecado reinando. Porém, assim como os 2 primeiros capítulos de Gênesis, que é plena paz, os 2 últimos capítulos de Apocalipse também terminam em plena paz. Assim como o Antigo Testamento, ele termina com a palavra maldição, assim o Novo Testamento em Apocalipse termina dizendo graça e paz de Cristo Jesus. Então esse mundo a qual nós vivemos, nós vamos obter da parte de Deus em Cristo a paz que o mundo não pode dar. Lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá pranto, lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá ódio. Por quê? Porque nós estaremos no reino do Messias. Nós estaremos no lar edênico, ou seja, nós estaremos no paraíso de Deus. Nós estaremos diante daquele que Gideão pronunciou: o Senhor é a paz. Então que nós possamos tanto entender essa paz, como anunciar a esse mundo. Os homens estão clamando por socorro. Os homens estão clamando nas trevas a luz de Cristo. Os homens estão clamando no sofrimento por consolo. A alma dos homens, elas estão abatidas, querendo um refrigério. E nós temos o Senhor, através da palavra, para dar um bálsamo a eles. Os homens estão com bandeira branca, querendo paz. E o mundo não pode dar. O único instituto, a única organização nessa terra que tem o poder de levar a paz para ele é a igreja de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. E a igreja, ela dá corpo, ela dá forma ao Cristo. Então a esse mundo perdido, a única solução que vai fazer eles terem paz é a partir do momento que a igreja se dispor a anunciar esse Senhor maravilhoso, esse Deus forte, esse Pai da eternidade, esse príncipe da paz, esse que prometeu um reinado de amor, esse que prometeu um reinado de alegria, esse que prometeu um reinado de plena paz
e de santo gozo. Então creia na paz de Deus e leve a paz de Deus para esse mundo. O mundo está caótico e você tem a paz que eles precisam. O mundo está em perdição e você tem a mensagem que pode fazer eles crerem no Evangelho e serem salvos. Para assim como todos os homens foram destituídos do jardim e pela fé vieram a voltar para o jardim de Deus, assim também esse mundo perdido possa saber que há esperanças para eles. E que essa esperança não está na educação, essa esperança não está em bens materiais. Essa esperança está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Espero que você tenha entendido a mensagem. Espero que a partir de hoje você saiba que a todo momento você tem paz para com Deus por meio de Cristo Jesus. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não é uma pessoa salva, creia nessa palavra, creia nesse Evangelho. Nada te oferecerá paz, a não ser esse que nós aprendemos aqui nesta noite. O Senhor Deus, o Criador, Ele é a paz. Amém?